falidos. Então veio a palavra do Senhor a João no deserto. E aqui é a mesma coisa. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. E essa é a terceira frase. A quarta frase importante. A Ezequiel, esta é a frase, a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. O que será que pode conter nessa frase tão importante? Nós vamos ver. Há muita coisa nessa frase. A palavra veio a Ezequiel, repetindo, filho de Buzi, o sacerdote. Mas o que Deus carecia nesse momento não era de mais um sacerdote. Já havia sacerdotes demais. E, aliás, a esmagadora maioria deles, promíscuos. Tanto é que o povo de Deus estava no cativeiro, exilado na Babilônia, na terra dos ídolos, né? Então, o que o Senhor necessitava era de um profeta, e não de mais um sacerdote. Então, nós vamos ver qual é a implicação dessa quarta frase. E a quinta, por último, também muito significativa. É dita no final do verso 4, falando então sobre Ezequiel, que ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E o que isso significa à luz do Novo Testamento. Então essa é a quinta frase. Os irmãos veem que em 3 versículos nós temos 5 coisas tremendas. Vamos avaliar então a primeira delas e buscar à luz do Novo Testamento o que essa frase sugere. Estando eu no meio dos exilados. Meus irmãos, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia em 3 levas de cativos. Assim como retornou da Babilônia depois de 70 anos, em 3 levas de cativos. A primeira leva com Zorobabel e Josué, vocês se lembram? A segunda leva de cativos com Esdras. E a terceira leva de cativos, na verdade aí foram poucos, mas foi um terceiro retorno com Neemias. Então Zorobabel, Esdras e Neemias. Em cada etapa o Senhor restaurou algo importante, em cada um dos 3 retornos. E quando eles foram cativos, 70 anos atrás, eles também foram em 3 levas. Uma primeira com um determinado rei, Jeoaquim, depois o seu filho chamado Joaquim, e por último Zedequias, foi aquele que teve os olhos vazados, amarrado com cadeias e levado para a Babilônia. O último deles. 3 reis, 3 levas de cativos. Ezequiel foi na segunda leva de cativos. E ele profetizou durante 20 anos para aqueles que estavam no cativeiro, porque ele também estava lá. Então essa frase, estando eu no meio dos exilados, sugere, à luz do Novo Testamento, pelo menos 2 características importantes, e começamos aí, do vaso que Deus busca. A primeira delas, uma clara percepção das dimensões da ruína, ou das dimensões do exílio. Irmãos, por favor, abram comigo, necessário que nós abramos nossas Bíblias, por favor, no livro de Neemias. Vamos usar essa passagem como ilustração desse princípio que estamos buscando elucidar para nossa ajuda. Neemias capítulo 2. Abra, por favor, sua Bíblia aí. Já falamos que Neemias retorna na terceira leva de cativos. E ele larga muita coisa para trás. Ele era copeiro do rei. Uma posição de extrema relevância naquele império, os irmãos sabem disso. É dito no verso 11 assim, Neemias 2:11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Sabe o que Neemias vai fazer? A inspeção das ruínas dos muros de Jerusalém. Irmão, só aqui nessa primeira frase aqui do verso 12, Neemias 2:12, nós já temos uma coisa tão linda. Neemias não chegou lá com uma comitiva de inspeção do muro. Compreende? Acho que, de modo geral também, o cristianismo está cheio de comitivas de inspeção do muro. E o resultado tem sido nada. Outra coisa, Neemias não foi nem mesmo de dia. Aí diz que ele foi de noite. Ou seja, sem exibição, sem pompa,
sem comissão de auditoria dos muros. Percebe? À noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Não podemos parar muito aqui não, senão nós vamos estudar Neemias, né? Ao invés de estudar Ezequiel. Porque não é um livro maravilhoso? Não é? Você se lembra quando ele se apresenta diante do rei com um semblante descaído? Irmão, ele não suportava o fardo do seu próprio coração com relação à cidade de Deus. Então ele não poderia comparecer diante do rei de outra maneira. Ele não poderia vestir um sorriso, não é? Mas ele poderia perder sua cabeça. Porque o rei já tinha problemas demais para ter um copeiro triste. Não é? Ele podia mandar degolar, troca esse copeiro. Não quero ninguém triste perto de mim, já tem muitos problemas. Mas Neemias chega abatido diante do rei. E o rei pergunta para ele, o que foi que aconteceu com você? Mas é tão interessante, o rei diz assim, deve ser tristeza do coração. Lembra-se? Então Neemias relata para o rei qual era a tristeza do seu coração. Meus irmãos, ele estava muito bem. E quanto a nós? Temos estado muito bem? Prósperos, felizes, abençoados, enriquecidos? Neemias estava assim, quanto à sua vida pessoal. Ele era um copeiro do rei, não é? E copeiro naquele tempo era mais que copeiro, era um copeiro conselheiro. Então, ele expõe para o rei qual era a dor do seu coração. Ele recebe do rei autorização para visitar os seus irmãos em Jerusalém. Porque o coração desse copeiro não estava no palácio do rei, nem na sua prosperidade, nem nas suas bênçãos. Nem dizendo, olha lá, os meus irmãos estão sofrendo porque eles têm algo a pagar. Eles foram infiéis. Eles levantaram altares a deuses estranhos. Eles são apóstatas. Então o melhor que eu posso fazer aqui é orar por eles e que o Senhor tenha misericórdia deles. Não. Neemias pediu autorização para que ele fosse até os exilados, ou até Jerusalém, para a reconstrução da cidade de Deus. Então ele faz inspeção desses muros. Olha o verso 12 ainda. Não declarei a ninguém o que Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Interessante a Bíblia descrever essas coisas, parece que não tem importância nenhuma, né? Mas a ideia me parece clara, a carga do Espírito Santo aqui é dizer, não tem exibição, não tem nenhum tipo de comitiva, nenhum tipo de pompa, nenhum tipo de nada. Tem um homem em cujo coração fervia uma carga de Deus pelo testemunho do Senhor. Esse é o ponto. Então é dito assim, no verso 13. De noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo. E agora, gostaria de fazer um destaque aqui. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados. Meus irmãos, me parece que o objetivo claro do Espírito Santo, em ter deixado para nós esses livros históricos, inspirados, preciosos, de Esdras e Neemias, e dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, que foram contemporâneos. Ageu e Malaquias profetizaram durante o tempo de Esdras, Ageu e Zacarias durante o tempo de Esdras, e Malaquias em um tempo posterior a Neemias. Então, quando nós reunimos os dois históricos, Esdras e Neemias, e os três proféticos, Ageu, Zacarias e Malaquias, nós temos 5 livros da restauração. 5 livros que tocam diretamente o testemunho do Senhor. E seria muito bom que nós dedicássemos mais tempo para esses livros, porque eles estão recheados de princípios que tocam o testemunho do Senhor. Mas primeiro temos que fazer uma pergunta para nós. Nós estamos interessados no testemunho do Senhor? Quando olhamos o cristianismo em geral, qual é o interesse dos chamados líderes cristãos? Edificar impérios particulares? Edificar o seu próprio nome? Ministerialismos? Ou estão interessados no testemunho do Senhor? Onde está o nosso coração? E quando nós olhamos para nós, mesmo que não sejamos líderes cristãos, onde está o nosso coração?
Na prosperidade, na paz, na bênção, no que ganhamos do Senhor, ou no testemunho do Senhor? Ou em compartilhar com o coração do Senhor aquilo que está e que é fardo no seu coração, no coração do Senhor? Aí